Imagine que uma manhã você abre os olhos e de repente percebe que a mulher com quem se casou não é mais a mesma pessoa que estava bem na sua frente. Pare e pense bem nisso. Vocês construíram uma vida inteira juntos. Você ofereceu a ela lealdade inabalável. Deu-lhe filhos, proporcionou-lhe estabilidade inabalável. Então, do nada, ela começa a se afastar. Ela fica mais fria. Ela se distancia. A tela do celular dela brilha com muito mais frequência do que o sorriso dela. E lá no fundo, você sente. A mulher que você acreditava conhecer está silenciosamente escapando por entre seus dedos. Homens em todo o país estão vivendo exatamente esse pesadelo. Maridos completamente pegos de surpresa, enquanto suas esposas parecem se transformar praticamente da noite para o dia. Um dia, ela é a parceira confiável em quem você sempre confiou. No dia seguinte, ela está buscando validação como uma adolescente faminta por atenção. E aqui está o golpe baixo. Você não fez nada de errado. Você se esforçou ao máximo. Você permaneceu fiel. Você deu a ela tudo o que você achava que ela sempre quis. Mesmo assim, de repente, não é o suficiente. Essa é a agonia silenciosa da qual ninguém nunca fala. O terror silencioso que a maioria dos homens carrega dentro de si, mas nunca ousa expressar em voz alta. E se minha esposa mudar? E se ela decidir que acabou? Não por causa de algo que eu fiz, mas por causa de algo que está mudando dentro dela e sobre o qual não tenho poder. Esta não é uma história inventada. É um ciclo, uma dura realidade intrínseca à natureza humana. E se você for cego para isso, pode destruir seu casamento antes mesmo de você perceber o que aconteceu. Portanto, preste muita atenção, porque o que estou prestes a revelar pode ser o único aviso real que você receberá. Veja bem, o que a maioria dos homens nunca entende é que sua esposa não acorda numa manhã qualquer e decide acabar com o casamento. Não é aleatório. Não surge do nada. Está fervendo em fogo baixo há anos. E a verdade brutal? Quando uma mulher chega ao final dos 30 e início dos 40 anos, ela não envelhece apenas por fora. Algo fundamental muda em seu interior. Sua química cerebral se reconfigura. Suas prioridades se invertem completamente. Todo o seu senso de identidade começa a se desfazer. A mulher com quem você caminhou até o altar não é mais a mesma mulher que olha para você hoje. E essa lacuna crescente entre quem ela era e quem ela está se tornando pode engolir seu casamento inteiro. Durante a maior parte de sua vida adulta, ela recebeu uma fórmula simples. Sua beleza equivale ao seu valor. Desde a adolescência, o mundo a treinou para acreditar que ser desejada era o mesmo que ser digna. Elogios, olhares, atenção. Essa era a moeda que provava que ela importava. E por 2 décadas inteiras, esse sistema funcionou perfeitamente. Os homens a cortejavam. Estranhos viravam a cabeça. Cada olhar reafirmava o que ela havia sido ensinada a acreditar. Ela era importante porque era desejada. Mas a biologia prega uma peça cruel. Por volta dos 40 anos, ela começa a recuperar tudo o que antes distribuía tão livremente. O espelho não reflete a mesma imagem. Os olhares diminuem. Os elogios desaparecem. E quando esse combustível se esgota, a própria base da sua autoestima desmorona. Isso não é mera vaidade. É uma crise de identidade completa. Imagine um atleta profissional que construiu toda a sua existência em torno da supremacia física. As multidões, as vitórias, a glória. Então, um dia, seu corpo não consegue mais corresponder às expectativas. Ele não é ruim. Ele simplesmente não é mais o que era. Agora multiplique essa dor por 10. Porque para as mulheres, a beleza não é apenas parte de suas vidas. Para uma grande parte delas, é literalmente a sua vida. No momento em que ela sente esse poder escapando, o pânico a invade. Não se trata apenas de rugas no rosto ou quilos a mais. Trata-se do colapso total de quem ela pensa que é. Em vez de entrar graciosamente neste novo capítulo, muitas mulheres resistem com força à realidade. Eles se recusam a aceitar o que o tempo decidiu. Então buscam uma nova dose de euforia. Perseguem exatamente a mesma descarga de dopamina que costumavam sentir simplesmente ao entrar em uma sala. Mas agora, é preciso muito mais esforço para sentir qualquer coisa. Aos 20 anos, um elogio aleatório era apenas ruído de fundo. Aos 40, esse mesmo elogio parece oxigênio puro.
Ele a eletriza porque prova que ela ainda é vista, ainda relevante, ainda digna de atenção. Sua devoção não é mais percebida, porque é esperada. Você é o marido dela. Vocês estão presos para a vida toda. Ela sabe que você a chamará de linda. Você deveria. Mas quando um estranho diz isso, quando um homem que não lhe deve absolutamente nada escolhe lhe dar atenção, essa dose é uma droga que ela não consegue recusar. É exatamente por isso que tantos homens são pegos completamente de surpresa. Eles presumem que anos de lealdade, sacrifício e estabilidade inabalável deveriam proteger-los da traição. Mas a biologia não se importa com a sua devoção. Assim que ela experimenta essa validação externa novamente, ela fica viciada. Ela se lembra de como era ser perseguida, ser a fantasia de alguém em vez da obrigação de alguém. E, de repente, o amor constante e profundo que vocês construíram juntos parece sem graça perto da eletricidade. A emoção de ser desejada novamente. Não é racional. É químico. O cérebro dela está literalmente se reprogramando para precisar de mais estímulos só para sentir a faísca que antes sentia com as menores coisas. A parte mais assustadora? Você não consegue competir com esse desejo. Seus jantares românticos se tornam rotina. As férias que você planeja? Apenas manutenção. A intimidade que você aperfeiçoou ao longo dos anos? Ruído de fundo. As vias neurais dela estão famintas. E você, o marido seguro e previsível, simplesmente não consegue mais ativá-las. Para ela você se torna invisível, confortável, seguro. E nessa segurança, ela não sente absolutamente nada. Então ela começa a buscar extremos. Ela anseia pelo caos. Ela precisa daquela dose de dopamina, mesmo que isso coloque em risco tudo o que vocês construíram juntos. É por isso que homens que nunca imaginaram o divórcio acordam abandonados. Não é porque falharam como maridos. É porque suas esposas estão tentando desesperadamente fugir do espelho que continua lembrando-as de que o tempo está passando. Eles param de ver o casamento como segurança. Eles começam a ver isso como uma prisão que os aprisiona em uma versão de si mesmos que não reconhecem mais. E quando essa chave vira, nenhuma quantidade de amor, esforço ou lealdade pode deter a avalanche. Este é o cronômetro oculto que funciona dentro de cada casamento. E a maioria dos homens nunca o percebe até que seja tarde demais. Quando ela começa a relembrar o passado com aquele brilho nos olhos, quando ela menciona ex-namorados com carinho em vez de revirar os olhos, quando ela se ilumina com a menor atenção de outro homem, você precisa perceber que o pavio já está aceso. E quando essa bomba finalmente explode, ela não destrói apenas o seu casamento. Ela pode obliterar sua família, sua estabilidade, toda a sua paz de espírito. Se os sinais de alerta que acabei de descrever lhe parecem familiares, você já sabe o quão real é essa ameaça. Não espere até que seja tarde demais. Clique no botão de inscrição agora mesmo, porque os próximos vídeos desta série mostrarão exatamente o que está por vir e como se proteger antes que tudo exploda. É aqui que a situação fica ainda mais perigosa. Não é apenas a biologia dela que a está impulsionando. O mundo inteiro ao seu redor está jogando gasolina no fogo. Quando o pânico a atinge, ela não se senta em silêncio para refletir. Ela sai em busca de confirmação, e a sociedade está esperando com uma bandeja de prata. Cada capa de revista, cada talk show, cada influenciador alimenta-a com a mesma mentira venenosa. Você merece mais. Nunca se contente com pouco. Sua felicidade é tudo. É gasolina pura para o medo dela. Em vez de ancorar, justifica a rebeldia. Em vez de promover sabedoria, celebra a destruição. E então, adicione seu novo círculo de amizades. Perceba que são quase sempre mulheres recém-divorciadas que entram em sua vida nesse exato momento. Elas não são apenas amigas, são cúmplices. São as traficantes que lhe entregam uma droga chamada liberdade. Liberdade da responsabilidade. Liberdade da rotina. Liberdade da vida pela qual ela um dia implorou a você. Essas mulheres não a incentivam a lutar pelo casamento. Elas não a lembram dos votos que fez. Elas se sentam com taças de vinho, trocando histórias sobre como se sentiam oprimidas, como eram infelizes, como se sentem libertas agora. E sua esposa, sentada ali absorvendo tudo, começa a ver seu casamento estável não como um presente, mas como uma gaiola.
Ela volta para casa dessas noites com uma perspectiva completamente nova. De repente, cada pequena discussão é abuso emocional. Cada expectativa é controle. Cada responsabilidade é um sacrifício insuportável. Ela começa a reescrever toda a sua história, transformando anos de amor e devoção em anos de opressão. E ela acredita em cada palavra, porque tem uma torcida a incentivando. Essas mulheres precisam que ela pule do penhasco porque elas já pularam. Nada justifica uma escolha terrível como ver outra pessoa repeti-la. Mas essa ainda não é a pior parte. A pior parte é a tela da qual ela não consegue se desgrudar. As redes sociais se tornam sua nova realidade. Horas perdidas em vídeos com os melhores momentos, cuidadosamente selecionados, histórias de transformação, mulheres de meia idade se encontrando, mães solteiras afirmando que nunca foram tão felizes. O algoritmo lê a alma dela e lhe oferece exatamente o que ela desesperadamente deseja ver. A prova de que ir embora é corajoso. A prova de que recomeçar é emocionante. A prova de que nunca é tarde demais para resgatar a fantasia da juventude. Ela não está comparando seu casamento com casamentos reais. Ela está comparando a vida real dela com contos de fadas digitais. E a realidade nunca vence a fantasia. A espiral é quase sempre a mesma. Primeiro vêm as pequenas mudanças. Nova obsessão por cuidados com a pele, idas ao cabeleireiro, rotinas de academia que ela jurou que nunca se importou. Depois, a coisa toda se intensifica. Roupas que parecem ser da filha dela, dietas extremas, selfies intermináveis tiradas do ângulo perfeito. Não se trata mais de ter uma boa aparência. Trata-se de parecer mais jovem, provar que ela ainda está no jogo. Cada curtida, cada comentário, cada mensagem direta ilumina seu cérebro como um prêmio na loteria. A validação se torna seu vício. Então começa o recuo emocional. Preciso de um tempo para mim. Preciso de espaço. Preciso me encontrar. Ela ou pela briga todos os dias, ou fica estranhamente doce e distante. Ambos são sinais de alerta enormes. Um significa que ela está construindo um caso contra você. O outro significa que ela já está se afogando em culpa pelo que está fazendo ou planejando. E o tempo todo, a sociedade a aplaude. Influenciadores, terapeutas, amigos, todos torcendo. Você é tão corajoso? Viva a sua verdade. Você merece ser feliz. Ninguém menciona a destruição que ela deixa para trás. Ninguém a avisa que as borboletas no estômago que ela está perseguindo são apenas ansiedade, não amor. Que a emoção que ela quer é novidade, não profundidade. E você? Dizem para você trabalhar em si mesmo, ser paciente, dar espaço a ela, provar que você é digno, enquanto um cara qualquer na academia faz um elogio que dói mais do que décadas de lealdade jamais poderiam. Essa é a parte mais cruel. Você pode ser o marido perfeito, e ainda assim não importa, porque a perfeição é previsível, e a previsibilidade não libera mais dopamina. A dopamina é o Deus que ela agora serve. O mais assustador é que quando o pavio finalmente chega ao fim, a explosão parece repentina para você. Mas na cabeça dela, já estava justificada há meses, às vezes anos. Quando você finalmente percebe, ela já está com um pé fora da porta. E os sinais sempre estiveram lá. Você simplesmente não queria vê-los. Ela começa a falar do passado com um brilho nos olhos em vez de constrangimento. Ex-namorados, noites selvagens, a vida de solteira. Essas lembranças de repente soam mais doces do que a vida que vocês construíram juntos. Ela não está apenas se lembrando, ela está ansiando. Então, um homem específico aparece. Quase nunca são homens em geral. É sempre um rosto, um colega de trabalho, um personal trainer, um antigo amor que a contatou pelas redes sociais. Ele repara no novo corte de cabelo dela, elogia o riso dela, diz que ela está incrível. É só isso que basta, porque agora as fantasias dela têm um alvo real. A ideia deixa de ser "eu ainda conseguiria atenção se quisesse" e passa a ser "ele poderia ser uma opção". Uma vez plantada, essa semente se espalha como um câncer. O celular dela se torna sagrado. Ela o guarda como se fosse um segredo de estado. Ela ri de mensagens que você nunca verá. O nome dele aparece com muita frequência, ou, de repente, desaparece completamente. Ela arruma brigas por nada para justificar o que está planejando.
ou se torna excessivamente doce porque a culpa a está consumindo. De qualquer forma, você já perdeu mais terreno do que imagina. E quando ela finalmente cruza a linha, a verdadeira traição começa. Ela não apenas trai, ela reescreve todo o seu casamento para se adequar à sua nova história. De repente, você nunca foi suficiente. Você era controlador. Você era distante. Ela apaga todas as boas lembranças, todas as viagens, todos os aniversários, todas as fotos de família, e afirma que tudo era falso. Ela diz que estava fingindo o tempo todo, infeliz por anos, presa em uma mentira. E ela acredita nisso porque precisa. Admitir que destruiu uma boa família por uma emoção passageira a destruiria. Então ela pinta você como o vilão para poder estrelar como a heroína. As consequências atingem seus filhos como estilhaços. Ela se convence de que eles ficarão bem, que querem a mamãe feliz, que crianças são resilientes. Mas crianças não se importam com a sua felicidade. Elas se importam com estabilidade, com os dois pais sob o mesmo teto. Agora, o mundo deles está despedaçado porque a mãe precisava se sentir jovem pela última vez. Eles passarão anos em terapia tentando entender por que o pânico dela importou mais do que a infância deles. A ironia? Ela não vê as consequências reais até que seja tarde demais. Ninguém posta as fotos dos natais solitários quando os filhos escolhem a casa do pai. Ninguém posta as lágrimas quando o novo namorado se revela tão imperfeito quanto qualquer outro. Ninguém posta o cansaço de recomeçar aos 40. Tudo o que ela via eram os melhores momentos, e ela os perseguia como uma jogadora convencida de que a próxima jogada resolveria tudo. Enquanto isso, você fica em meio aos escombros. Um L, ar destruído, décadas de esforço desperdiçadas, encarando uma mulher que se parece com sua esposa, mas pensa como uma completa estranha. E a pior parte, você não consegue amá-la de volta e transformá-la em quem ela era. Quando a bomba explode, essa mulher se foi para sempre. O que resta é alguém buscando uma euforia que você nunca poderá proporcionar. Não importa o quanto se esforce. Aqui está a parte que quase ninguém discute. Homens e mulheres envelhecem, mas a experiência é completamente diferente. Quando um homem chega aos 40, o mundo lhe diz que ele está no auge. O galã grisalho, o profissional experiente, o cara com recursos, sabedoria e confiança. Mesmo com entradas na testa e uma barriguinha saliente, a sociedade diz que ele é mais valioso do que nunca. Suas opções geralmente se expandem, e só o fato de saber disso acalma boa parte da tempestade, mesmo que ele nunca haja de acordo com isso. Inverta o roteiro para uma mulher aos 40. A sociedade grita o oposto. Você não está entrando no seu auge. Você já passou dele. Expirada. Invisível. Todo aniversário depois dos 35 parece um funeral para quem ela costumava ser. Dizem aos homens que o vinho melhora com a idade. As mulheres dizem que o leite está estragando. Essa mensagem não apenas machuca, ela se instala profundamente e alimenta o terror. É por isso que as crises da meia-idade masculina e feminina são completamente diferentes. Quando um homem se desespera com o envelhecimento, geralmente compra uma moto, começa um hobby, deixa a barriga crescer, barba, se envergonha um pouco, mas raramente destrói sua família. Sua crise é externa. No fundo, ele ainda sabe que é valioso. A crise de uma mulher é interna e selvagem. Ela não apenas se sente mais velha, ela se sente apagada. Cada ruga é uma prova de que ela está desaparecendo. Cada elogio que ela não recebe é a prova de que ela não importa mais. Esse medo não a faz comprar um carro esportivo. Faz com que ela dinamite os alicerces de toda a sua vida. Ela não apenas persegue a juventude, ela tenta negar o próprio tempo. E a primeira coisa que ela sacrifica, geralmente, é sua família. Um homem de 45 anos pode se olhar no espelho e saber que, se quisesse, ainda poderia atrair mulheres. Esse conhecimento por si só, muitas vezes o mantém com os pés no chão. Uma mulher de 45 anos acredita que sua última chance de ser desejada está desaparecendo. Essa crença se transforma em desespero. E o desespero não se importa com as consequências. Ele só se importa em se sentir viva agora. É por isso que a crise de um homem faz as pessoas rirem, enquanto a crise de uma mulher deixa lares destruídos e filhos devastados. Um compra um conversível.
A outra abandona os votos matrimoniais, destrói décadas de família e chama isso de coragem. Os homens envelhecem com confiança. As mulheres envelhecem com terror. E o terror destrói tudo o que toca. Uma vez que ela cruza essa linha, nunca se trata apenas do caso extraconjugal. O dano mais profundo é como ela reescreve a história compartilhada de vocês para justificá-lo. Não basta querer algo novo. Ela precisa acreditar que estava sofrendo, que você era o problema, que os últimos 15 a 20 anos foram uma mentira. Todo o amor, risos e lealdade desaparecem da noite para o dia. Férias, aniversários, fotos felizes. Agora, prova da atuação dela. Ela insiste que fingiu felicidade o tempo todo porque a alternativa de ter destruído uma boa vida por uma emoção barata é insuportável. Já conversei com homens que seguravam cartas de amor escritas meses antes de suas esposas os deixarem. Fotos sorrindo, mensagens românticas, vídeos de momentos felizes, provas inegáveis de um bom casamento. Mas no segundo em que ela decide ir embora, tudo isso se torna mentira. Ela precisa que você seja o vilão para que ela possa ser a heroína libertada. Porque se você não foi o monstro, então ela é quem destruiu tudo em vão. Os filhos são os mais afetados. Ela diz a si mesma que eles vão se adaptar, que a felicidade dela é o que mais importa, que eles são resilientes. Mas as crianças querem estabilidade, rotina, os dois pais na mesma casa. Quando a mãe decide que o medo de envelhecer supera a segurança deles, as cicatrizes duram a vida toda. E o momento é quase sempre o mesmo. Quando as crianças finalmente precisam de menos cuidados diretos, quando a vida deveria estar se acalmando, quando ela finalmente tem um respiro, é aí que a bomba explode. Porque agora ela tem tempo para pensar, para navegar nas redes sociais, para comparar, para se lembrar de quem ela era quando o mundo a queria. A distância entre essa memória e sua vida atual como esposa e mãe se torna insuportável. Então ela escapa para a fantasia. Compara você, não a homens reais, mas a homens perfeitos imaginários. Compara sua casa real a vidas filtradas do Instagram. Compara sua realidade de 40 anos com seus sonhos de 25. A realidade nunca vence. É isso que a alimenta. É isso que a convence a trocar o permanente pelo temporário. E aqui está a reviravolta brutal. Você não pode impedi-la. Você não pode amá-la mais, ser mais leal, se sacrificar mais. Uma vez que ela reescreve o passado em sua mente, o casamento que você pensava ter não existe mais para ela. Você agora é o vilão que bloqueia sua liberdade. E nenhum homem pode lutar contra uma história na qual ela escolheu acreditar. Eis a pílula mais difícil de engolir. Uma vez que essa mudança acontece, a mulher com quem você se casou realmente desaparece. Mesmo rosto, mesmo nome, mas uma pessoa completamente diferente por dentro. Valores diferentes, desejos diferentes, personalidade diferente. Nenhuma quantidade de amor pode trazer a antiga ela de volta. É por isso que os bons homens ficam ali, atônitos, se perguntando como suas esposas dedicadas se tornaram alguém capaz de destruir tudo. Ela nunca admitirá o verdadeiro motivo. Ela nunca dirá: destruí minha família porque não conseguia encarar o envelhecimento. Ela nunca confessará que precisava do desejo de estranhos mais do que seus filhos precisavam de estabilidade. Em vez disso, ela constrói uma nova narrativa, oprimida, não amada, finalmente corajosa, porque admitir que foi medo e vaidade desmoronaria toda a sua fantasia. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles pensam que, se esforçarem mais, amarem mais profundamente, se sacrificarem mais, poderão consertá-la. Mas você não está lutando contra um problema conjugal. Você está lutando contra uma crise existencial. Você agora representa tudo aquilo de que ela está fugindo. O envelhecimento, a rotina, a passagem do tempo. Sua presença é um lembrete diário de que a juventude se foi. E nenhum marido consegue competir com esse nível de terror. Então, o que você pode fazer de fato? Identifique os sinais cedo, se toda a identidade dela está ligada à aparência. Se ela precisa de atenção, como se precisa de ar. Se ela não consegue aceitar o envelhecimento com elegância, você está em terreno perigoso. Entenda que a partida dela não é sua falha.
Você não pode resolver a guerra de alguém contra o próprio tempo. Proteja-se e proteja seus filhos. Documente tudo. Assegure seus bens. Prepare-se para o impacto. Porque quando uma mulher nesse estado decide destruir sua vida, ela raramente sai de fininho. Ela se afasta. Ela arrasta todo mundo para o fundo do poço. Essa é a dura verdade que os homens de hoje precisam desesperadamente ouvir. A cultura moderna não preparou as mulheres para um compromisso para a vida toda. Ensinou-as a perseguir sentimentos em vez de fundamentos, a empolgação em vez da estabilidade, a mentira de que elas sempre merecem algo melhor. Quando a empolgação inevitavelmente desaparece, muitas entram em pânico, fogem e destroem. Claro, nem toda mulher cai nessa. Ainda existem mulheres que sabem que a beleza desaparece, mas o caráter permanece, que valorizam ser escolhidas uma vez para sempre, em vez de serem cortejadas temporariamente e descartadas. Mas essas mulheres estão se tornando raras, porque tudo no mundo de hoje grita o contrário. Então aqui vai o seu aviso. Se sua esposa está perto dos 40, observe atentamente. Não procure apenas por traição, procure por pânico, a obsessão com a juventude, a nostalgia, a fome de validação, o ressentimento silencioso da responsabilidade. Essas são as rachaduras. Essa é a bomba relógio. E quando explode, não arruína apenas a vida dela, aniquila a sua e a dos seus filhos. As mulheres nesta crise não simplesmente vão embora, elas destroem. Não porque sejam más, mas porque têm pavor de envelhecer, de se tornarem invisíveis, de serem comuns. E nesse terror, elas sacrificam tudo e todos para se sentirem especiais uma última vez. Considere-se avisado. Se isso te impactou como um caminhão, não fique aí parado. Inscreva-se para nunca perder os avisos que outros homens gostariam de ter recebido. Compartilhe sua história nos comentários. Pode salvar outro homem. E compartilhe este vídeo. Todo homem merece ver a explosão chegando antes que ela leve tudo o que ele tem.